Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e você está dentro do curso Periodização do Treinamento de Força, muito além do que as evidências sugerem e recomendam. Você pode ter certeza, você que está aí do outro lado, eu me arrepio só de começar esse curso, você pode ter certeza que você vai ver aqui dentro desse curso, olha isso, cara, estou arrepiado, inacreditável, é verdade. Estou completamente arrepiado, estou muito feliz de montar esse curso. Você pode ter certeza, você que está aí do outro lado, parceiro da HiFit, que faz parte aí dessa família, que a gente leva aí a nossa educação física para cima com o objetivo de que todos os profissionais de educação física tenham aí uma melhor possibilidade de entregar um serviço para o público final, para o seu cliente, para o seu aluno de personal, né, com uma maior qualidade. Você pode ter certeza, você que está aí do outro lado, que o conteúdo que tem aqui dentro desse curso não existe no país, nem presencial, nem online, um curso de periodização que vá falar as coisas que eu vou falar aqui. É incrível o conteúdo que eu trouxe aqui, que eu consegui sintetizar nesse curso. Eu vou falar da história da periodização, porque a União Soviética, nos anos 60 e 70, a extinta União Soviética, dominava os esportes de força e potência. De uma maneira inicial, eu abro aqui esse curso com esse slide, com essa imagem, querendo apresentar para você que está aí me assistindo do outro lado, que a periodização do treinamento, no fundo, a base dela é uma preparação a longo prazo e que, no fundo, ninguém vê, só nós que planejamos, elaboramos, calculamos, quantificamos os dados, planificamos isso para que o nosso cliente final tenha o quê? O resultado que ele almeja. A gente vai ver muita coisa aqui, diversas formas de periodizar o treinamento. E, obviamente, o que eu vou entregar aqui nesse curso é um modelo de periodização que fez com que eu, Rodrigo Baladã, pudesse estar aí desde 2002 ministrando com muito sucesso treinamento personalizado para os meus clientes e fazendo com que eles continuem tendo resultado e por isso que eles não me largam. Canso de dizer isso dos meus cursos. Meus clientes, meus alunos não estão comigo porque eu sou simpático, porque eu sou agradável, porque tenho uma relação bacana de relacionamento interpessoal. Eu sou até muito mal educado, sofre o aluno que está comigo às 6 horas da manhã, porque eu não dou nem bom dia para Camila Pupi, é a minha aluna de 6 horas da manhã, doutora, neurologista, sensacional, um beijo para ela aí, uma grande oportunidade, depois eu edito esse pedacinho e mando para ela. Eu não dou nem bom dia para ela, por que ela treina comigo? Por que ela tinha um personal, ela tinha uma personal, mulher, que eu nem sei quem era, por que ela deixou de treinar com essa personal, começou a treinar comigo, e não me larga mais. Acabei de ter aí uma modificação de trabalho, né, de endereço de trabalho, saí de uma academia e fui para outra. Os meus 11 alunos, hoje eu tenho 11 alunos, os meus 11 alunos saíram, cancelaram seus respectivos planos e se mudaram de academia comigo, saíram de uma academia para ir para outra, no mesmo bairro, em Ipanema, mas completamente distante. Por que isso acontece comigo? Por que isso, muitas vezes, você pode ter aí, Thaís, se perguntando se você já calhou de cair numa situação dessa, de sair de uma academia e tal, ou o teu aluno se mudar e ir para um bairro distante, ou então para um bairro vizinho, e falar assim, pô, não vou poder mais treinar porque a academia vai acabar ficando longe, que não sei o quê. Te garanto, você que está aí do outro lado, que após esse curso, você vai ver que o conteúdo que você vai ter nas mãos vai ficar fácil de você entender por que eu dou aula de personal há 17 anos e os meus alunos me seguem para lá e para cá, para lá e para cá e não me largam. Posso te garantir que não é porque eu sou simpático. Muito pelo contrário, muita gente diz até que eu sou grosseiro. As pessoas que não me conhecem dentro da academia acham que eu estou gritando, berrando, discutindo, brigando com os meus alunos. E, na verdade, entre aspas, estou para que eles façam aquilo ali que está planejado, porque eu sei que aquilo ali é a garantia de sucesso deles. Aquilo ali é que vai fazer com que eles tenham o resultado. Os resultados, muitas vezes não é só um que eles desejam, os objetivos, os resultados que eles relataram lá, que eles desejavam
lá na avaliação, lá no início do trabalho. Então esse pico da pirâmide aqui, a parte superior da pirâmide, é o que o aluno quer e é o que você quer entregar. Se você consegue entregar aquilo que o teu aluno, teu cliente como personal quer, independente do que ele queira. Tem aluno que só quer conversar. Vamos conversar. Do que ele gosta de conversar? Esse é o resultado que ele quer. Tem aluno que quer emagrecer. Se você está com o teu aluno de personal e você faz o teu aluno emagrecer, nunca mais ele te larga. É Deus no céu e você na terra como personal. Agora, se você está 3, 4, 6 meses e o teu aluno não tem resultado, seja para melhorar a composição corporal de que for, seja para melhorar a força dele, para um desempenho. Por exemplo, tem uma aluna minha agora, que é a Andréa Santoro, está comigo há anos também, doutora, dentista, tem seu próprio consultório em Ipanema, e ela é do bombeiro, ela é militar do bombeiro, né? Já é tenente. E ela vai fazer agora uma prova para o próprio bombeiro. E ela tem que melhorar o tempo dela de corrida, ela tem que fazer lá em tantos minutos. A gente está começando a sentar para poder fazer um ciclo de treinamento voltado para isso. Agora você imagina o seguinte, eu monto um planejamento e ela não consegue fazer lá a quantidade de barras, de flexões, de saltos, seja lá o que for, que é necessário nessa prova física dela. Você acha que tem condições dela continuar um trabalho comigo, por mais que ela tenha amizade comigo? Não tem. Agora, eu vou prepará-la especificamente para essa situação. Andréia, que dia é o dia da prova? Dia D. Então, só tem essa prova ou tem outras provas em dias seguidos? Não, é tudo num dia só. Então, nesse dia, a performance atlética dela tem que estar no ápice. Como chegar no dia D, que é chamado dia D, dia da competição, seja lá qual for o esporte, ou dia D num treinamento de musculação, onde o cara tem que estar, né, com a maior estética, composição corporal melhor possível. A gente vai ver os modelos de periodização existentes na literatura, a gente vai ver o que era feito há tempos atrás, o que mudou, né, muita coisa, e como alcançar os resultados do teu cliente. No caso aqui, a gente vai criar uma adaptação, né? Esse curso, ele é, na verdade, ele é feito em cima do HTS, né? Que é o sistema de treinamento da HiFit, que eu desenvolvi. Eu não criei nenhum método, eu só desenvolvi baseado no que existe de evidência na literatura. Só que eu busquei muitas informações e eu vi o que funcionava e o que não funcionava pela minha experiência ao longo aí de 17 anos. Eu dou aula de personal desde 2002. Meu primeiro grande aluno, advogado, doutor, James Walker, ele é doutor, não é porque é advogado não, é doutor porque tem doutorado. Doutor é quem tem doutorado, amigo. É advogado? Então é bacharel em direito. É médico? Bacharel em medicina. Ah, você tem doutorado? Então você é doutor. Doutora Camila Pupi, doutora da USP, neurologista, um monstro, é doutora. Doutor James Walker, meu aluno, é doutor. Meus orientadores lá no mestrado no UFRJ são todos doutores e nenhum deles é médico. Bom, mas eu não quero entrar nessa questão. O que eu quero entrar é que eu estou muito feliz, então esse primeiro slide aí para a gente poder entender que por trás do resultado, por trás de todo aquele objetivo que é alcançado, né, na relação professor, né, personal, cliente, está uma preparação a longo prazo, né? E é isso que a gente vai ver como é que a gente monta essa preparação para alcançar lá o ponto mais alto da pirâmide. Vamos seguir nesse curso. Bom, preciso me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, prazer, né? Meu nome é Rodrigo Baladã, eu sou um cara muito sincero, muito verdadeiro, falo realmente o que sinto, o que penso, sou o cara mais simples, mais fácil de lidar. Sou muito verdadeiro, sou muito sincero, muitas vezes sou chamado de polêmico por causa disso. Na verdade, não acho que dizer a verdade, dizer o que pensa e ser honesto, né, nas suas colocações, sem ser político ou ficar em cima do muro, seja polêmica. Mas a gente vive numa sociedade e cada cabeça pensa de uma forma. Bom, eu sou graduado em Educação Física, tenho algumas especializações aí na área, cheguei a fazer fisioterapia, tenho 4 pós-graduações, não terminei meu curso de fisioterapia por questões de trabalho, dava 10, 15 aulas de personal por dia, metade de manhã, metade de noite. O meu curso lá na Estácio, que eu fazia fisioterapia de tarde, mudou. Então eu perdi o turno da tarde, então eu teria que ir ou para o turno da manhã ou para o turno da noite.
sem condições, porque isso significaria ter que perder 50% da minha renda, impossível, era muito dinheiro. O turno da tarde, né, do curso de fisioterapia na Estácio, na época que eu fazia lá, acabou, então eu tranquei a minha matrícula, as disciplinas mais importantes relacionadas à traumato-ortopedia eu tinha feito, e depois eu fui fazer uma pós-graduação nessa área para poder me atualizar, porque eu tenho muito cliente de reabilitação, principalmente de joelho e ombro. Bom, eu sou aluno lá do grupo de pesquisa do Laboratório de Treinamento de Força lá do UFRJ, né? Busco lá desenvolver, já estou desenvolvendo, graças a Deus, o meu projeto lá de pesquisa. Ano que vem, se Deus quiser, começa a minha coleta de dados. Aí em 2019 o Baladã não existe para trabalhar e montar curso. Vai ser 24 horas no laboratório, fazendo coleta de dados. E se Deus quiser, sai aí uma dissertação, né, de um projeto aí de pesquisa que pode se transformar aí numa pós-graduação stricto sensu, que é, na verdade, um mestrado. Bom, eu sou professor e palestrante de diversos eventos, enfim, as pessoas já que me conhecem, né, sabem aí que eu dou aula em cursos, enfim, em congressos, também dou aula nos meus cursos particulares, enfim, pela HiFit, né, e obviamente tenho aí a parte que eu levo informação EAD, né, através aí do ensino, educação à distância, através dos meus cursos online, porque eu sempre falo isso, eu quis desenvolver a HiFit com o intuito de fazer com que o profissional menos provido de possibilidades socioeconômicas, o cara que, por exemplo, está lá no norte do Nordeste, numa cidadezinha pequena, e o cara não tem condições, talvez, de pegar um avião, até mesmo um ônibus, ir para um grande centro como Rio, São Paulo, que são horas de ônibus, é inviável, dá mais de um dia, de avião é muito caro, o cara custear hotel, comida, passagem aérea, para fazer, às vezes, aí 2 dias de curso, de um congresso. Então, para esse tipo de profissional de educação física que quer melhorar a sua prestação de serviço e tem o direito, né, de poder evoluir como profissional e que muitas vezes não está localizado num grande centro, é para esse profissional que eu tenho paixão em trabalhar e desenvolver aí os meus cursos, para que esse profissional também tenha direito e tenha acesso à informação e possa melhorar a sua prestação de serviço. Bom, falando aí em cursos online, né, eu sou o CEO da HiFit. Se você já me conhece, você sabe, né, eu desenvolvi a minha empresa, sou sócio proprietário, né, e a HiFit busca aí justamente assessorar profissionais de educação física em diversas formas, né? Há muitos anos atrás eu vim aí desenvolvendo o HTS, né, que é o meu software de treinamento, que é o sistema de treinamento da HiFit, e ele enfim ficou pronto, que é o GTI, gerador de treinamento intermitente, ou seja, de treinamento cardio, com 3 sistemas, intervalado intensivo, intervalado extensivo, e o MIT, que é o Moderate Intense Interval Training, também intervalado numa intensidade mais baixa, mais moderada, que é o que a literatura mostra para indivíduos iniciantes, né, descondicionados, né, sedentários, mas que de forma também intermitente é mais interessante do que o treinamento em steady state contínuo. E o GTF, que é o gerador de treinamento de força, né, que os dois juntos formam aí o HTS, o gerador de treinamento de força, que é o modelo de prescrição de treinamento, de musculação, ao qual eu tenho 3 sistemas inseridos, né, que é o método de repetições regressivas, o método de carga regressiva e o método de tempo de recuperação regressiva. Todos eles fundamentados por estudos que estão indexados na maior plataforma de base de dados da área médica, o PubMed. Todos eles estudos validados, publicados nos maiores periódicos internacionais. Não criei nada na minha cabeça, simplesmente peguei muita coisa que existe na literatura, muitos estudos, muitas pesquisas, juntei e desenvolvi um sistema que funciona cientificamente. 17 anos como personal trainer, meu primeiro aluno, conforme eu falei anteriormente, né, Dr. James Walker, 2002 lá. Continuo atuando com avaliação, prescrição e controle do exercício físico individualizado. Continuo trabalhando como personal trainer. Meus canais de comunicação estão aí, vocês me conhecem. Se você ainda não me conhece, você pode me achar aí no Facebook, no Instagram, né? Tem aqui meu telefone comercial, enfim, o meu site, hifit.com.br, está aqui embaixo, meu e-mail, baladã@hifit.com.br, né? E se você achar que tudo isso que eu falei aí agora é mentira, está aqui o meu Lattes. Você entra lá, clica nesse link aqui, e que aí você pode confirmar aí se é verdade, estão lá minhas informações e o meu currículo. Vamos dar prosseguimento, vamos seguir. Bom,
Indiscutivelmente, se a gente vai falar de periodização, é inadmissível até você não referenciar essa quantidade aí, que eu acho até pequena, poderia dar uns 2, 3, 4 slides, a quantidade de autores aí que falam sobre periodização do treinamento desportivo, enfim, tem muitos outros autores aí também brasileiros muito bons, mas eu selecionei aí diversos autores, né, que aí já publicaram sobre periodização do treinamento desportivo, e assim, em vermelho aqui eu destaco nada mais, nada menos do que Ludovic Papilovich Matviev, considerado o pai da periodização. Esse cara, nas décadas de 60 e 70, fez a União Soviética ganhar tudo. Será que ele estava errado? Será que os planejamentos dele não funcionavam? Hoje em dia ele é muito criticado. É mole criticar quando você já não tem um pesquisador que ganhou tudo na história, não está aqui para poder se defender, e aí começar a apontar criticamente, não, porque o modelo de periodização dele era falho. Falho como? O cara ganhou tudo, é considerado o pai da periodização. Todos os modelos de periodização são oriundos dos relatos, dos documentos do Matviev. E nada mais, nada menos aqui em azul, obviamente não poderia deixar de citar, né? Fico até arrepiado, olha isso, cara. Não sei se dá para ver pelo vídeo, olha isso. De falar do Antônio Carlos Gomes, que é um profissional, um professor, um mestre ao qual eu tenho um carinho muito grande, já tive a oportunidade de ter contato com ele, já fiz curso dele. O Antônio Carlos Gomes, nada mais, nada menos, foi orientando do Matviev. Então, assim, o cara teve contato com o pai da periodização desportiva moderna. Então, esses são alguns dos autores aí, Verkhoshansky, Zakharov, Platonov, Zatsiorsky, enfim, nomes assim que estão na história, né, do treinamento desportivo, e que realmente eu aconselho aí, se você tem interesse em se aprofundar em periodização, busque essas referências, porque eu garanto que você vai estar alcançando aí o próximo nível, com certeza. E aí a gente falando, obviamente, de periodização do treinamento esportivo, a gente não pode deixar de exemplificar aí, talvez, né, o número 1, o mais importante, né, dos princípios científicos do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica. Isso é importante citar, porque o princípio da individualidade biológica, ele fala justamente que cada indivíduo responde ao mesmo estímulo de uma maneira diferente. E aí tem até artigo agora de 2018 falando sobre indivíduos responders e non-responders, que seriam indivíduos que respondem ao treinamento e outros que não respondem, sendo aplicado a mesma intervenção. Isso é individualidade biológica. Isso aí é dividido o quê? Com relação ao genótipo do cara, que não tem como a gente alterar, é a genética, e o fenótipo, que são a relação que o indivíduo acabou tendo de desenvolvimento com o meio. Por que eu estou querendo colocar nesse pontapé inicial aí a individualidade biológica como princípio aí mais importante, né, do treinamento desportivo? Porque quando você monta um planejamento, esse planejamento ele é fixo, é uma periodização, e tu tem que pegar o teu aluno e falar, tu vai seguir esse planejamento, é isso que vai te trazer resultado. Só que muitas vezes os nossos alunos não são atletas, e aí vai a experiência do Baladan de 17 anos trabalhando desde 2002 como personal. Teu aluno está seguindo lá o planejamento, aí chega, por exemplo, de segunda para terça, e fala assim, Baladan, tu treina com um cara 8 horas da manhã. Baladan, meu filho passou mal de madrugada, eu corri para o médico, levei ele na clínica, saí da clínica 4h30, ainda ficou de observação em casa, fui dormir 6h30 para estar aqui agora contigo 8 horas. Meu irmão, tô com 1h30, 2 horas de sono. E aí, tu vai aplicar, de repente, um treinamento extremamente intenso, vai seguir a risca, como se estivesse engessado, vai funcionar? Não, o teu aluno não vai conseguir realizar aquilo que está programado e ainda corre o risco de se lesionar. Como é que a gente faz isso? O que a literatura recomenda e o que eu posso passar para você que está aí do outro lado? Você pode desenvolver uma sessão extra, que é como se fosse uma sessão de taping, né? Uma sessão regenerativa, uma sessão complementar que eu chamo. Por exemplo, você está lá na periodização e hoje, por exemplo, seria a 7ª sessão do treino. Esquece essa 7ª sessão, dá uma sessão relacionada com aquilo que ele pode realizar. No próximo treino, você volta para essa sessão que ele tinha que fazer com aquela intensidade, com aquele volume, ou seja, com aquele, né, aquele padrão de rendimento, com aquela tonelagem. Você, na verdade, vai atrasar em uma sessão, né, em um dia,
o teu planejamento, mas você vai seguir de onde ele parou. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Isso é importante. Quando a gente fala de periodização, a gente tem que entender o conceito, né? E o conceito, na verdade, o que é periodização? É a estruturação, né, da temporada do treinamento, respeitando os princípios científicos, né, que a gente vai falar sobre eles, da atividade física, que quando eles são distribuídos através de meios e os métodos de treinamento, né, as variáveis metodológicas, eles têm o objetivo aí de atingir, obviamente, né, o resultado, né, aquilo que no final é desejado. Então, uma forma de conceito aí, apenas para conceituar, para relacionar aí o que seria mais ou menos a periodização. É a estruturação, o planejamento de um treinamento com um determinado objetivo que você tem o desejo de alcançar lá na frente. Falando aí dos princípios científicos do treinamento esportivo, eu cito aqui um dos livros de treinamento, né, que fala sobre periodização, que é do Weinig, um dos maiores autores, né, que falam sobre estruturação, planejamento, planificação de treinamento, né, e dentre aí os princípios do treinamento esportivo eu destaco aí a sobrecarga, que periodização é sinônimo de incremento, de sobrecarga, de aumento, porque o que faz o teu aluno, o teu cliente, o teu atleta sair de um nível A para um nível A+, A1, A2, ou de um nível A para um nível B, é justamente o quê? O aumento da sobrecarga. E a gente vai ver que esse aumento da sobrecarga nem sempre se traduz em carga, peso, quilagem. Pode ser alterado outra variável do treinamento, tudo bem? Mas o princípio da sobrecarga, ele tem que existir constante. E muitas vezes, ou melhor, não na maioria das vezes, mas em todas as vezes, o princípio da sobrecarga, de alguma forma que você vá manipular, é o que dá a diferença entre um teu aluno treinar e até com afinco, suar, se desgastar, treinar até a falha, etc e tal, e não ter resultado, que você fala assim, caraca, a genética desse cara não presta. E um outro aluno teu treinar da mesma forma, com afinco, etc e tal, e ter resultado. Você diz o quê? Pô, cara, tua genética não presta, tua genética é ruim. Por acaso tu lê mapeamento genético, é isso? Como é que você pode dizer que você olha a olho nu e vê lá o código genético do cara? Será que não é mais honesto você olhar pro teu umbigo e falar assim, cara, deixa eu olhar o planejamento do cara. Pô, hoje ele treinou isso, semana passada ele fez com o mesmo peso, com a mesma repetição, com o mesmo tempo de recuperação, com a mesma amplitude, com a mesma velocidade de movimento, né? Pô, com a mesma carga. Mesmo ele treinando no máximo dele, pô, será que isso está certo? É mais difícil você ter essa honestidade consigo mesmo, né? E fazer com que você tenha aí momentos de reflexão e talvez se depare aí que seria mais honroso da tua parte você sentar e começar do zero, dar um start aí e falar assim, não, peraí, o meu aluno está tendo resultado. Mas isso dá trabalho, né? Por isso que a maioria não faz. Por isso que prefere prescrever e simplesmente manter aí o treinamento estabilizado no mesmo nível, porque é mais fácil, dá menos trabalho. Bom, conforme eu falei anteriormente, no slide anterior, sobrecarga é sinônimo de incremento, de progressão, ou seja, você tem que aumentar alguma variável. E a literatura mostra aí claramente, né, que esses incrementos, esses aumentos, essas progressões, elas variam aí de 2% a 10%, né? E que isso tem que ser feito não uma vez por semana, não uma vez por mês, não. É sessão por sessão. O que você aplica hoje não serve mais para amanhã. É isso que eu vou entrar na tua cabeça e fazer você entender. A literatura mostra isso claramente. Você já viu um atleta, por exemplo, de alto nível, olímpico, nadador, que ele faz a sessão de hoje e ele repete a sessão de amanhã? Isso não existe. Não necessariamente ela precisa ser mais forte, mas ela tem que ser diferente para poder gerar desequilíbrio homeostático. É isso que a gente vai conversar. Por que na academia de ginástica tu faz tudo todo dia? Não você tá aí do outro lado, mas de uma maneira geral que eu quero dizer, o profissional faz isso todo dia, a mesma coisa. Já parou para pensar por que o aluno de academia não tem resultado? Que ele tem a fichinha dele lá e aquela fichinha é ad eterno. Ele faz hoje, faz amanhã, faz depois, faz a mesma coisa. Aí quando ele se sente muito superior àquele peso, né, aquele volume de trabalho que ele está fazendo, ele mesmo aumenta sozinho, mexe com a caneta ou pede para o professor alterar no computador. Isso não existe. É por isso que o cliente de academia normalmente não tem resultado. No dia que as academias de ginástica entenderem
que precisam de um software de periodização com incremento, com progressão, você pode ter certeza que essa academia vai tirar todos os clientes que treinam sem personal de todas as outras academias vizinhas. Porque dentro dessa academia, o cliente, mesmo que não treina como personal, que segue um planejamento progressivo, constante, ondulatório, ele tem resultado garantido. E é isso, na verdade, que faz com que o aluno, né, de personal, nosso cliente, ele tenha resultado. O meu acompanhamento não é diferente do teu. O que pode ser diferente é o diagnóstico, né? O diagnóstico, a avaliação, né? Saber o que vai prescrever, como vai prescrever, beleza, isso é diferente, é individual. Mas depois que você faz o diagnóstico, ou seja, se eu entregar para um cliente meu uma planilha, depois que ele já está treinado, já sabe fazer o movimento, execução, velocidade, etc e tal, ele segue o planejamento. Todos os meus alunos, quando vão viajar, falam assim: Baladão, pelo amor de Deus, não esquece a minha planilha. Porque o cara não sabe o que vai fazer, e ele sabe que ele tem que seguir um planejamento, e ele continua tendo os ganhos. E é essa a diferença. Então, na verdade, o trabalho do personal, o nosso trabalho, é simplesmente saber diagnosticar. Isso não tem computador que faça, por isso que o nosso trabalho nunca vai acabar, porque o diagnóstico do profissional de educação física é a relação com o cliente. Então, você faz o diagnóstico, avalia, sabe o que vai prescrever. Depois que você fez todos os testes, fez tudo e o trabalho está já encaminhado, o que funciona é a planilha. Isso é que faz a diferença. Eu dou resultado simplesmente porque eu desenvolvi o software e os meus alunos seguem o software. Cliente que segue um planejamento progressivo, constante, ondulatório, ele vai ter resultado, com ou sem acompanhamento do personal. O personal é mais, gera uma motivação, etc e tal, né? Às vezes, quando a carga está muito pesada em microciclo de choque, ele dá lá uma ajuda, a gente dá uma bola, desenvolve os métodos de treinamento com característica supramáxima, aí não dá para o aluno fazer sozinho, enfim, muitas coisas, né? É importante, mas se você está lá com o teu aluno como personal e no fundo, o que muito existe aí, existem pseudos personagens, né? Por exemplo, como o acompanhante treine. É o personal que acompanha o aluno. Ou então o contador treine. O cara lá que está lá com o aluno, coloca a carga e fica contando as repetições. Cara, eu costumo dizer para os alunos, é por isso que tem gente que não gosta do Baladão, porque eu falo assim, cara, compra um papagaio e ensina o papagaio a contar até 10, que o papagaio conta para você. Você coloca o papagaio em cima do aparelho, o aparelho conta. Você não precisa gastar R$2.000 de personal. Aí, nego, o personal fica puto comigo. Eu não consigo entender isso. Por que o nego fica puto comigo? Porque a carapuça serve? Porque o cara que trabalha correto, que planifica, que planeja, que calcula o volume load da sessão para a sessão seguinte, cria microciclos, mesociclos, macrociclos, né, em períodos médios e longos de prazo, né, períodos de médio prazo e longo prazo, ele não se dói, ele não se incomoda com isso que eu falo. Mas aí muita gente se incomoda. Então, por isso que 90% da educação física odeia o Baladão. Mas os 10% que gostam de verdade. Porque o que eu falo é o que é verdade. Eu estou na sala de musculação desde 2002 e eu continuo vendo muita coisa acontecer. Eu sei o profissional que trabalha sério, eu sei o profissional que calcula o treinamento, eu sei o profissional que simplesmente não faz nada, que está lá como acompanhante, simplesmente como um cara que está lá do lado, simplesmente para o aluno não faltar. Eu vejo tudo isso. Então tenho propriedade para falar, porque a parte prática é uma clínica para mim. Eu vejo o que está acontecendo. E obviamente, esse curso, ele saiu do HTS, porque eu vou mostrar aqui o que é feito por trás no GTF, para você se sentir à vontade de calcular na mão, né? Na unha, na caneta, para ver o que tem por trás do GTF, gerador de treinamento de força, e também pelas falhas que eu identifico numa montagem, num planejamento de planificação de treino de personagens que trabalham comigo no mesmo ambiente. Aqui embaixo, só para deixar bem claro, a literatura, quando fala aí de 2 a 10%, os indivíduos sedentários, obviamente, têm menor capacidade, apesar de terem um lastro fisiológico de aumento maior, esse lastro ele pode ser feito de médio a longo prazo. Então, se você aumentar progressivamente, né, a progressão, o incremento, ele for da metade desse range para frente, esse aluno não pode suportar. Então a literatura mostra aí, referenciado por esse livro do Vine, que ele fala isso muito claro, que indivíduos sedentários, destreinados, iniciantes devem trabalhar aí com um incremento menor. Indivíduos atléticos, por terem um lastro menor, ele tem que estar trabalhando ali no ápice, no talo, com incrementos de 4, 6, 8, talvez ali 9% de incremento de um treino para outro, de repente do volume total de trabalho. A gente vai falar sobre isso, sobre os incrementos. Vamos seguir.